Oi, bom dia, tamo junto, mais uma vez, legal, show, importante, nós estamos aqui, você daí, eu daqui, na telinha, e batemos um papo, eu continuar batendo um papo sobre valores, vamos continuar falando sobre valores, e hoje vamos falar sobre valores, não abra mão deles. É importante nós salientarmos, nós batermos nessa tecla sempre para que vocês, para que nós possamos a cada dia recordar, aprender, não esquecer de que valores são princípios e que esses princípios precisam ser renovados, precisam ser lembrados e precisam ser a cada dia ensinados. Vocês estão naquela fase de começar, né, a armazenar todas as informações. Vocês já estão, na verdade, há tempo, algum tempo nesse processo de aprender as coisas de forma muito fácil, de guardar as coisas com maior facilidade. O cérebro de vocês estão a mil, funcionando muito bem, graças a Deus por isso. E falar algumas coisas, repetir outras, nunca é demais. Por isso, sexto ano, mais uma vez nós estamos aqui para bater um papo sobre valores. Não abra mão de valores, de princípios, de ensinamentos, de direcionamentos que vão servir para você hoje, amanhã, depois e sempre por toda a sua vida. Só recordando aqui a definição de valores que nós demos na semana passada, diz que valores são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Ou seja, valores são ensinamentos que vai levar você a se comportar de maneira adequada, aonde você estiver. Porque faz parte do ser humano, também de uma organização, mas a gente está falando de você como pessoa, de mim como pessoa, e é o que nos faz agir de maneira coerente, de maneira sábia, inteligente, de maneira cautelosa, aonde nós vamos viver, aonde já vivemos, na sociedade, e, digamos assim, vamos evitar dar trabalho para o outro. Ou seja, eu não estou falando de brincadeiras que todos nós gostamos de fazer quando é possível, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ensinamentos, de comportamentos, de princípios que vão direcionar a sua, a minha vida, como eu já disse, sempre. E hoje nós vamos, repetindo aí a aula de hoje, o tema são valores, não abram mão deles. E é interessante como às vezes, por um descuido, vamos dizer assim, porque ninguém quer deixar de andar direito, vamos dizer assim, eu acredito nisso, mas às vezes nós esquecemos. E hoje eu vou começar a conversar com vocês sobre valores familiares. Aquilo, quando nós estamos dentro da nossa família, na nossa casa, com os nossos mais íntimos. E porque tudo começa na família. Primeiro, a família é a primeira sociedade a qual nós participamos dela. É na família que nós entendemos todo o processo de mecanismo, ou pelo menos a maioria dele, para vivermos em sociedade. Família é onde nós aprendemos sobre comportamento, sobre como lidar com o outro. É na família. E exatamente às vezes na família é onde nós temos talvez a maior dificuldade em mantermos, vamos dizer assim, uma linha, em nos comportarmos de maneira aonde nós vamos evitar criar problema para o outro e para nós mesmos.
Apesar de na família nós nos sentirmos mais à vontade, mas exatamente na família que nós devemos tomar esse cuidado. Porque às vezes nós tratamos os outros de fora bem, não é que não é para tratar bem, claro que é. Evidentemente que nós devemos tratar bem a todos. Só que o que eu estou querendo dizer para vocês, estou dizendo, é que às vezes nós somos muito gentis com os outros de fora, rimos, brincamos, mas dentro de casa às vezes nós andamos de cara fechada, digamos assim, semblante amarrado, não quero conversar, só quero ficar no celular, aqui todo mundo é chato e tal. Sei que com vocês não acontece isso, vocês são gente joia, mas a grande verdade é que você está sujeito a isso e eu também. Portanto, é dentro da família que nós precisamos nos esforçar. Você precisa se esforçar para ser o mais cordato possível, o mais cordial possível. Ah, não sou um santinho, não é isso que eu estou dizendo. Claro, nem você nem eu, nós erramos, nós cometemos falhas, mas nós precisamos nos esforçar na família, porque é a família, é da nossa família, é com a nossa família, nossos pais, as pessoas mais maduras do que a gente, tios, avós, enfim, pessoas que nos querem bem. São eles que vão ter um carinho maior, um cuidado maior. Talvez por isso, talvez você fale assim, mas com as pessoas de fora, eles não falam assim comigo. É porque as pessoas de fora não conhecem você, não me conhecem. Então eles vêm falar com a gente, talvez, isso não é regra, de uma maneira assim, mais cordial, até por não nos conhecer tão bem. Mas enquanto família, os seus responsáveis, talvez até por você já conhecê-los, que você nasceu na família, você já tem um entendimento maior de como a sua família funciona. Então, talvez, de um jeito, digamos assim, de um jeito um pouco mais forte, talvez, os seus responsáveis, fala com você e passa a ideia dele estar sendo grosseiro, quando às vezes, na verdade, não é isso. Na verdade, eles estão sendo um pouco mais firme, um pouco mais rígido do que a pessoa que é o seu colega. Isso faz parte da família. Em contrapartida, o que você faz para melhorar o diálogo, o relacionamento com a sua família? Você tem aprendido os valores que você tem colocado em prática os valores que você tem aprendido? Você tem parado para refletir, às vezes, aquilo que você pode estar fazendo que não está agradando aos seus responsáveis? Exemplo, pensa aí quando você, ou pode acontecer com você, de uma alteração no colégio, seja lá qual for, e que seus pais são notificados. Você já parou a pensar que isso é ruim para eles? Você já pensou que quando você está em casa, o pedido às vezes, que não era nem para pedir, uma louça que fica na pia, sei que você faz isso, que você gosta de fazer, ajudar, mas suponhamos que sua mãe, seu pai pede, você diz que vai fazer e não faça, e você não faz. Já pensou que isso também pode causar um problema, né, de relacionamento, talvez uma fala mais forte que você não fez aquilo que foi mandado? Ou, na verdade, não se precisa nem pedir, tem coisas que não seria preciso o seu responsável pedir. É como lavar um copo que você usou, lavar de repente o seu prato que você comeu, arrumar a sua cama que você dormiu nela, dobrar o seu cobertor, o seu lençol, manter o seu guarda-roupa arrumado, enfim, não deixar os seus calçados jogados, sujos, em qualquer lugar, não tirar a roupa e deixar pelo meio do caminho, enfim. Quando for escovar dente, no espelho que espirrar lá o creme dental, no espelho, e você vê que espirrou, e pegar um pedaço de papel higiênico e limpar para não ficar sujo, são coisas que deveriam ser naturais.
que fazem parte do aprendizado. E aí, quando às vezes nós não cumprimos essas coisas, não fazemos essas coisas que não é, né, os pais não precisam mandar, a gente às vezes acha que fora de casa é melhor do que em casa. Nunca será. Nunca será. A sua família é a sua família que Deus deu você para viver nela durante um tempo. Claro que depois você fica adulto e vai constituir a sua família, mas é na família. Como eu disse, a instituição que Deus criou, a primeira instituição divina criada por Deus, que é a família, e você faz parte dela, é onde você aprende a se relacionar, onde você aprende a cumprir suas obrigações, onde você aprende o que é certo e o que é errado, é onde você sai para viver lá fora de maneira coerente, correta, aonde as pessoas vão se agradar de você e vão elogiar você, não porque você vive atrás de elogio, mas porque é natural, porque uma coisa vai somando a outra, porque se há um comportamento dentro da família que é direcionado por valores ensinados, naturalmente esses valores vão aflorar, ou seja, eles vão aparecer onde você estiver. Seja no cinema, seja no shopping, seja no colégio, seja no bairro onde você mora, seja dentro da sua casa com os seus, vai aparecer. Esses valores irão aparecer naturalmente, sem você fazer força para isso, que vai ser uma coisa natural. Então, pegou aí? A sua família é o lugar de relacionamento. A sua família é onde você está dando os primeiros passos. A sua família é o local onde você vai aprender aquilo que você precisa para viver. Isso são valores, isso são princípios ensinados, aprendidos e precisam ser aplicados. E aí, saindo da família, a gente vem para os colegas. Você convive, provavelmente perto da sua casa você tem colegas. No seu colégio você tem colegas. Como você se relaciona com eles? Porque se você se relaciona bem em casa, isso vai surtir um efeito também para a convivência com os seus colegas. Porque também não adianta ser bom dentro de casa, ou parecer bom, e chegar, vamos dizer assim, na rua, ou seja, fora de casa, e ter um comportamento totalmente diferente. Eu vou citar alguns aqui que eu sei que não é o caso de vocês, mas o comportamento agressivo, comportamento debochado, um comportamento, enfim, que não presta atenção nas coisas, um comportamento que é, como vocês falam, largado, fica largado sem prestar atenção, sem dar atenção a nada. Tem amigos, mas não ligam para os seus colegas, para os seus amigos, ou seja, você sempre quer receber e não dá nada, que quem dá precisa receber. É natural. Então, às vezes, você também pode ter um comportamento com o seu colega, aqui, até do colégio, onde você mora, como eu disse, que talvez você não dê o verdadeiro valor a essa amizade. Que talvez você se comporte de uma maneira aonde esse seu colega pode até pensar que você não é tão colega assim. Mas isso começa onde? Dentro de casa. Se você conseguir ficar antenado, ligadaço nos ensinamentos de casa, você não terá problemas com o seu relacionamento fora de casa. Isso é normal. Por quê? Porque são pessoas como você, como eu, e gosta de ser bem tratado. E aí vem o outro lado, a sociedade. O colégio é uma sociedade, faz parte, nós estamos inseridos nela. Mas eu falo de sociedade uma coisa mais à frente, saindo do colégio um pouco. Você imagina se você não tiver na mente de forma bem clara os ensinamentos familiares, os princípios, os conceitos que você aprendeu, que estão aí guardadinhos, gravados, você não praticá-los. No shopping, no cinema, na rua com os colegas, vai ficar um negócio desagradável.
Vai. Se você estiver num cinema, por exemplo, e não se comportar direito, você tem o risco até de ser convidado a sair da sala onde você está vendo o filme. Se você chegar num shopping e tiver um comportamento e lá tem segurança, talvez, se você não tiver com o seu responsável, alguém vai chamar a sua atenção e vai ligar para o seu responsável. Claro que da cidade você não vai para o shopping sozinho, mas se você estiver no shopping com o seu responsável e destacar um pouquinho mais longe da liberdade e você não se comportar direito, você será chamado a atenção. E o que é pior, o seu responsável ou o seu responsável, quem tiver com você de maior, responsável por você, vai conversar com o seu responsável. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que valores, eles valem para todos os lugares onde nós estivermos. E quando nós entendemos isso, dificilmente vamos passar por situações, digamos assim, constrangedoras. Porque é muito ruim, eu sei que você não gosta, porque eu também não. Ninguém gosta de levar a chamada bronca, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ter um olhar reprovador. Mas às vezes isso acontece porque você e eu não sabemos nos comportar em determinadas situações. E aí a gente inverte os valores. A gente começa a achar que a gente pode tudo, porque nós somos livres, e aí ninguém tem nada com a nossa vida, às vezes o que a gente fala, mas isso não é verdade, tem sim, na sociedade onde nós estamos inseridos. O meu direito, o seu direito é o mesmo do outro, não tem melhor, não tem pior, todos estão, ou todos estamos no mesmo barco, como a gente costuma dizer, e nós precisamos, vocês precisam ter o cuidado de pensar nisso. E é interessante, claro que naturalmente, vou falar interessante, eu não estou querendo, longe disso, que vocês tenham um comportamento como adulto. Cá para nós, falar baixinho aqui só para nós. Tem alguns adultos também que são complicados, né? Mas como a gente não está falando para adultos, a gente está falando para vocês, vocês é que precisam primar por esses valores, até porque você não pode se comparar a ninguém, você é único, você é você. Mas o outro fez assim, porque o outro age assim, porque o outro falou assim. Você já deve ter ouvido essa frase do seu pai: você não é todo mundo, você não é o outro. E não é mesmo. Então deixa o outro com o comportamento dele, você fica com o seu. Porque tem uma frase assim: quem não gosta de sentir vergonha não envergonha ninguém. Então é preciso que esses valores, e como eu disse, eu não estou querendo que você seja adulto, mas você é capaz de ter um comportamento independente da sua idade, de acordo com a sua maturidade, com a sua idade, de saber sobre comportamento, para onde você estiver, né, para onde você for, em qualquer lugar, você saber se conduzir. Isso independente de idade. Independente de idade, porque isso a gente aprende muito cedo em casa. Os nossos responsáveis, nossos pais ensinam pra gente isso desde que a gente nasce, na verdade, quando a gente começa a entender, digamos assim, da gente saber que a gente é gente, né? E eles já vão nos ensinando. Quando nós começamos a descobrir que nós temos mãos, pés, olhos, ouvidos, tudo que a gente pega, a gente vai levando a boca, quer meter o dedo na tomada e essas outras coisas assim, no ouvido, no olho, enfim. Os nossos pais estão lá. Não, isso não pode, que isso faz dodói. Não, isso não pode, que machuca. Não, tal. E vai ensinando você. Alguns pegam, até quando é ferro, pega ferro e mostra. Quando é tomada, vai lá perto da tomada e mostra por quê. Enfim, vai explicando você, para você desde cedo aprender a se livrar de situações onde o maior prejudicado será você. Por isso, é por demais importante os valores. E, como eu disse,
é na família que tudo isso começa. Não dá para esperar que a gente fique adulto, que vocês fiquem adultos. Ah, hoje eu estou aí no 6º ano ainda, tá tranquilão, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode. Não pode. Porque independente da idade, você já sabe o que é certo e o que é errado, o que cabe a você, seja dentro da sua casa, seja fora da sua casa. Então é preciso ter um cuidado muito grande, porque senão a coisa desanda, senão a coisa dá ruim. Nós temos alguns exemplos, né, que eu quero compartilhar com você da Bíblia, que é o livro onde nós pegamos os melhores exemplos para as nossas vidas, onde tem aconselhamentos muito legais. E uma coisa que você não pode esquecer quando nós falamos de valores, é porque nós precisamos lembrar que Deus é o ser que está querendo por demais nos ver bem, que foi Ele quem falou que nós deveríamos viver de maneira a agradá-lo. E aí é uma complicação, porque quando você não obedece, quando você não coloca os ensinamentos em prática, quando você se desvia e causa problemas para você e para os seus responsáveis, você está desagradando a Deus. E naturalmente eu creio que você não quer desagradar a Deus. Tem um texto muito bacana que eu quero compartilhar com você. Está lá no Antigo Testamento, em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 32. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, verso 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Quero chamar a sua atenção para duas palavras aqui: obedecer e submissão. Isso é um texto do Antigo Testamento, onde o povo daquela época tinha em comum oferecer holocausto, chamado holocausto a Deus, fazer sacrifício para agradar a Deus. Mas chega um momento onde o povo desagradava a Deus e para tentar, vamos dizer assim, comprar a Deus, eles ofereciam sacrifícios. Só que não dava naquela época. Hoje já não precisamos mais fazer isso. Jesus já veio ao mundo, nós nos relacionamos com Deus, né, individualmente, cada um, não é isso. Mas esse texto fala aqui de pessoas que não agradavam a Deus nas atitudes com Ele, faziam coisas erradas e depois tentava, como eu disse, comprar a Deus com sacrifício. E aí Samuel diz o seguinte: é mais importante obedecer do que oferecer sacrifício. É mais importante se humilhar, ser submisso. E aí essa palavra submissão, ela é legal, porque assim, porque os meus pais não entendem, ninguém me entende, meu Deus, como é que é isso, né? Na verdade, existem situações onde nós não precisamos entender os nossos pais, basta ouvi-lo e obedecê-los. É isso aí. Você pode até perguntar, você pode até falar: eu não entendi. Mas a grande realidade, a grande verdade é quando você não entender, por mais que ele explique, você continuar sem entender ou não aceitar, porque a ideia às vezes não é nem que vocês não entendam, é que vocês não aceitam. Eu já passei por isso, né? Então, qual é a ideia? É que independente disso é você pensar: poxa, se meu pai, se a minha mãe
se o meu responsável está falando isso, eles têm um pouco mais de experiência do que eu e eles naturalmente sabem o que eles estão falando, porque eles já passaram por isso. E já tiveram os pais deles, que criaram, que alimentaram, que, enfim, que cuidaram de modo especial deles. E hoje eles têm a responsabilidade de cuidar de vocês. Portanto, a ideia de submissão, por mais que pareça ruim, uma palavra forte, ela não é ruim. A submissão evita danos. Quando eu não quero fazer, mas eu faço, porque na Bíblia tem uma experiência de 2 filhos. Um fala assim, eu vou fazer, pai, mas ele não faz. O outro diz assim, eu não vou fazer, pai, mas tem uma hora que ele vai e faz. Então presta atenção aqui. Ei, presta atenção. A verdade é que se for o caso, mesmo contrariado, deve estar submisso à autoridade paterna e materna. Porque é isso que o texto diz. Seja submisso, seja obediente, obedeça. Porque às vezes nós fazemos até declaração de amor para Deus, ou podemos fazer, mas dentro de casa ou com outras pessoas, nós esquecemos tudo aquilo que nós falamos para Deus, que nós o amamos, que nós o tememos, que nós, enfim, que a gente quer se aproximar mais de Deus, mas se a gente não tiver cuidado, a gente está vazio. A gente acaba falando coisas que o nosso coração não está cheio, e a nossa mente também não. A gente acaba falando de boca para fora. Porque tem um texto bíblico que diz assim, como pode dizer que ama a Deus a quem não viu e não amar o seu irmão? Ou seja, como a gente faz declaração que nós gostamos de Deus, se a gente diz que não gosta do outro, do nosso próximo? É incoerente, não tem coerência. Então é preciso que a gente leve a sério, que a gente reflita no que a Bíblia está dizendo. Deus tem prazer que o obedeçam. Deus tem prazer em que nossa vida, a sua, a minha, seja uma vida de obediência a Ele, porque diz o texto que obedecer é melhor do que sacrifício e a submissão é melhor do que oferecer outras coisas para Deus. Porque é na obediência e na submissão que Deus vê o seu coraçãozinho e vê o meu também. Porque as nossas atitudes é que vão direcionar tudo aquilo que você, que eu, que nós somos. Porque, como eu disse muitas vezes, as nossas palavras, elas vêm vazias de atitude. E é preciso ter atitude. É preciso esforço para cumprirmos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas tem outro texto aqui também, bacana, que eu quero compartilhar com você. Está lá no Evangelho de Lucas, agora já no Novo Testamento, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, logo no iniciozinho aí. Fique esperto aí, porque eu posso pedir exercício depois, né? Você já fica atento aí para responder. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos 51, 52 e 53 diz assim: Então foi com eles, ou seja, Jesus foi com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Vamos por parte. Isso é o 51. Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Bom, você sabe muito bem que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Mas enquanto viveu na terra, Jesus foi extremamente obediente a Deus e aos pais humanos. Filipenses vai dizer no capítulo 2 que Jesus foi obediente até a morte, morte que o levou à cruz. Ou seja, Jesus não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Jesus manteve ali o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Não teve desvio. Enquanto humano,
tendo um pai humano, uma mãe humana, que na verdade Jesus nasceu da Virgem, né, de Maria, mas ainda assim os pais terrenos de Jesus, Jesus foi totalmente submisso a ele, é o que está dizendo aqui. Então foi com eles para Nazaré, ou seja, foi com eles para casa. Jesus tinha ido para um determinado lugar, voltou, ficou conversando no templo com outras pessoas. Quando deram falta de Jesus, Jesus já estava há uns dias já para trás. E aí alguém vai buscar Jesus, aquela situação toda, e a mãe de Jesus fala com ele, e ele lá na conversa, Jesus sequer acha ruim, mesmo ele tendo um compromisso já tão novo. E aí o texto diz que ele volta para casa e em tudo, não é em 50%, 90%, 98%, 99%, Jesus foi 100% obediente aos seus pais terrenos. Por quê? Porque ele não descumpria a lei de Deus de honrar pai e mãe. E aí o 52, olha só o que acontece quando nós somos obedientes, guardamos os princípios e valores. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e em graça. Olha que legal isso. O versículo 52, na verdade eu falei 53, mas é só o 51 e 52, tá? Perdão. 51 e 52. 52 vai dizer isso. Jesus ia crescendo em sabedoria. Olha que coisa boa, ser sábio. Tem muita gente inteligente por aí, mas hoje está faltando gente sábia. Porque sabedoria não é inteligência. O sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. E eu já disse para vocês também. Por quê? Porque às vezes a capacidade de nós estudarmos, de lermos, de aprendermos, nos torna capacitados. Nós somos dotados de inteligência. Mas às vezes nós não somos sábios para lidar com isso que nós aprendemos. Então é preciso, é legal ser inteligente, ótimo, excelente, mas é importantíssimo ser sábio. E ser sábio é agradar a Deus. Ser sábio é caminhar de uma maneira que Deus vai olhar para a gente, vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para nós e vai sorrir, digamos assim, para nós. Vai gostar de olhar, vai querer ser, vai gostar de ser nosso amigo, vai gostar da nossa companhia. E naturalmente as pessoas também, porque é isso que diz aqui, ó, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura, também desenvolvendo fisicamente e em graça diante de Deus e diante de quem? Dos homens. Ou seja, quando nós agradamos a Deus, naturalmente as pessoas se agradam de nós, porque somos diferentes. As pessoas vão perceber que há graça em nós, que há o que nós chamamos de educação em nós. Vai ver que nós convivemos com eles de maneira onde nós sabemos o nosso lugar. É ruim demais quando nós não sabemos aonde é o nosso lugar, é ou não é? Corremos alguns riscos quando isso acontece. E um deles é ser chamado a atenção. Um deles é a pessoa falar assim, olha, é desagradável, ó, dá licença, você não era para estar aqui ouvindo isso, participando disso. Quando a gente não se toca, pode acontecer? Pode. Sei que não acontece com você, mas pode acontecer. Então, antes que isso aconteça, é bom a gente ter a percepção das coisas. Eu não estou dizendo que uma vez ou outra não pode a gente ficar distraído e não é isso. O que eu estou dizendo é quando nós nos esforçamos a estar atento, a viver com os valores ensinados, dificilmente vamos ter dificuldade aonde nós estivermos. Mas tem aqui um último texto que eu quero compartilhar com você, que está também no Novo Testamento, lá no finalzinho, que é 1 Pedro no capítulo 2.
versículo 17 a 20. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 17 a 20, que diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Olha aí que coisa legal. Às vezes nós corremos o risco de tratar um diferente do outro. Uns são mais iguais do que o outro. Não, aquele eu vou tratar bem, o outro eu não trato bem. Ah, por que isso? Ah, porque ele não gosta de mim, ele me distratou. Não importa. A pessoa que te distratou, você só se afasta dela. Bom dia, boa tarde. Você aprendeu isso. Não precisa destratá-la. Então, o texto diz assim, versículo 17 de 1 Pedro 2, tratem a todos. Não falou trate alguns, uns, 50%, 99%. Não. Tratem a todos. Tratem a todos com o devido que? Respeito. Olha que coisa bacana a Bíblia nos ensina. Tratar todos com o devido respeito. Desde uma criança menor que você, criança mesmo, aos seus pares, ou seja, aos seus iguais, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos. É assim que é. Tratar todos com respeito. Você é único. E isso é bacana, por isso que a Bíblia nos dá essa orientação. E ela continua, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos. Claro que o texto aqui está falando dentro de um contexto de igreja, amar os irmãos, mas a gente pode levar para o nosso dia a dia, amar as pessoas que nos cercam. E às vezes entre família o negócio às vezes fica meio complicado, né? Mas não deve ficar não. Ame ao seu irmão. Ame a todos. Mas tem uma outra coisa que fala também. Ame os irmãos, temam a Deus, honrem ao rei. Temam a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não é ter medo de Deus, é temer. Temor é diferente de medo. Quando a gente tem medo de alguém, a gente se esconde. A gente, quando erra, a gente vai num cantinho, tem medo. Já viu quando você não faz isso, mas os seus colegas talvez que fazem, devem ter contado para você, que quando eles cometem algum erro, eles não falam nada, ficam encolhidinhos, o pai pergunta assim, quem foi? Não sei, não vi. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso é medo. No colégio, um exemplo, quando às vezes alguém da turma acaba chegando alguém da coordenação porque foi chamado, porque alguém está fazendo bagunça e pergunta quem foi, alguns se omitem, aquele que fez e não foi ninguém, todo mundo vai se omitindo e fica com medo. Não é isso, é temer. Temer é respeito. Então, quando se tem respeito pelas pessoas, a gente não procura fazer coisas que vão desrespeitá-lo. Então, temer a Deus é saber que eu posso confiar nele também, mesmo quando eu erro, eu não preciso me esconder. Eu vou até ele, peço perdão e procuro não fazer, não cometer o mesmo erro possível. E o outro exemplo é, temam a Deus e honrem ao rei. Ou seja, quando se fala de rei, se fala de autoridade. Tem sempre alguém acima da gente. E nós devemos honrar a todos. Ser agradável diante de Deus, ser bacana, Deus se alegra disso. Então, princípios são coisas muito legais, valores que vêm para nós e que vocês estão aprendendo, e isso vai ser muito bacana e tem sido bacana na vida de vocês. E para a gente fechar, eu quero deixar com vocês, falar um pouquinho sobre a Páscoa. Domingo, dia 12, foi o dia que as igrejas cristãs no Brasil celebram a Páscoa. E a Páscoa, vocês sabem, a Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus, da morte para a vida. Deus ressuscita Jesus, Jesus se torna o Senhor de todas as coisas.
Sexta-feira da Paixão, quando Jesus é morto na cruz, é crucificado e morre, e passe ao terceiro dia, como diz a Bíblia, Jesus ressuscita. Legal, Jesus é o Filho de Deus que tira, diz a Bíblia, o pecado do mundo. Então que você, com o seu aprendizado, com os seus valores, possa ter em mente que todos os seus valores agradam a Jesus, que um dia veio ao mundo, um dia se ofereceu na cruz para que nós não precisássemos parar numa cruz. E ele morreu por você, morreu por mim, para que você e eu, hoje, a gente possa viver de uma forma plena, de uma forma a agradar a Deus e de uma forma de agradar a Jesus. Valeu, tchauzinho, até a próxima.